Como é? Tudo bom? Beleza, camarada? Bem-vindo. Bem-vindo ao canal aí, Vina Guerreiro. Espero que você se inscreva aí, se você não for inscrito. E se você for inscrito, você ativa o sininho. E aí você vai receber aí do YouTube. E se for no Facebook, eu não sei se esse vídeo vai pro Facebook, curte a página. Mas enfim, curte aí, dá o legal, o ilegal. Faz uma parada legal. Aí escreve, comenta. Viu? Fazer uma análise aqui contigo, né, com vocês todos, sobre o Bolsonaro. Porra, o Bolsonaro, tem uma galera que tá incomodada, né? Porra, esse Bolsonaro aí, que incomodada até de bem, né? Assim, porra, é como se os 100 mil mortos não estivessem ocorrendo, e o Bolsonaro, ele tá diferente, ele não tá falando tanta besteira. Agora ele voltou, semana passada ele fez deu umas faladas besteiras aí, mas ele estava já um tempinho quieto, tal, desde que ele trocou o advogado, né? Desde que entrou o escritório Bandeira de Mello, no caso dele, na saída do Wassef, né? Frederick Wassef, né? Nessa substituição mudou um pouco a tática, né? Porque é um tipo de advogado que já falou, não quero muito barulho, senão não vou te proteger, te defender, né? E aí o Bolsonaro deve ter aceitado, porque quem tem, né, tem medo, né? E aí, eu venho visto, né, venho olhando, assim, ele foi lá no Ceará entregar um ponto da São Francisco, né, da transposição das águas, deu uma melhorada mesma semana sai aquela fake news lá, contra o pessoal do Ciro Gomes lá, dizendo que eles são donos de empresas de carro-pipa, né? Né? Que é por isso que a transposição não chegava lá. Porra, já estava contratada a chegada da transposição lá no Ceará há anos. Foi o Bolsonaro que fez. Não sei, é isso que tá, é a narrativa, né? Você constrói uma história, fui eu que fiz. Não, não fui, velho. Isso aí foi contratado, né? Isso aí você tem... Porra, período de obra, período do projeto, implantação do projeto, aí todo um trabalho. Você só vai entregar a obra, significa que ela está correndo há muito tempo, né? E isso que é o que a gente tem que fazer chegar na população, né? Da mesma maneira o auxílio, cara. Olha só, o Bolsonaro está melhorando muito os seus números em relação à população. Principalmente a população mais pobre? Principalmente. Ele está trocando o eleitorado dele. O Lula demorou para trocar esse eleitorado um mandato, 4 anos. Lá pelo 5º ano de mandato, né, segundo no Lula 2, primeiro ano do Lula 2, é que o Lula começou a substituir o eleitorado de um eleitorado de classe média, típico, que votava no PT, votava lá nos deputados, vereadores, mas dificilmente, né, só com certas conjunturas que conseguia fazer governos municipais ou governos, né, de estado, eventualmente, né, falando isso para cada. Então, aí posso falar aqui de São Paulo, capital, o PT governou 3 vezes a prefeitura, nunca o governo do estado, por exemplo, né. O Bolsonaro faz essa transformação do eleitorado, larga a classe média que está com ele, fatia da classe média que está com o Bolsonaro, e vai mantém uma parte dessa classe média, naturalmente, mas uma outra parte fica com o Moro, né? Fica com a Lava Jato, fica com aquele esquema, também entreguista. E aí ele vai substituindo. E como que essa galera vai aderindo ao Bolsonaro? É mágica. É mágica. Eu vou falar magicamente com o que ele faz. Lógico que também com dinheiro de gente bancando, né, impulsionamentos, porque não existe quase crescimento orgânico na internet. O crescimento orgânico é o meu. Nunca botei R$1 no meu canal. Se você vê um cara do nada, em menos de 5 meses, chegar nesse número você pode ter certeza que ele bancou. R$100, alguma coisa ele botou lá, entendeu? Então o Bolsonaro, olha o tamanho das estruturas do Bolsonaro, olha quantos anos tem, né? Os caras têm estrutura por estrutura, um monte de coisa. Mas o Bolsonaro, basicamente, ele vai lá, para de falar besteira, veste um chapeuzinho de cangaceiro no Nordeste, ele amplia sua participação no Nordeste, entregando essa obra da transposição, e lá onde os números dele são os piores, é lá que ele vai mexer. Com isso, olha só, se ele tem uma média nacional,
ele vai simplesmente, o assessor dele nessa parte de imagem, né, de popularidade, falou para ele: presidente, vá no lugar onde o senhor está pior. Onde que você está pior? No Nordeste, você pode ter certeza que é lá. Eu estou falando de cabeça aqui, mas pode ter certeza que é isso. Então ele foi no Nordeste, ele está dando atenção para o Nordeste, tá? E a questão do auxílio emergencial. A questão do auxílio emergencial, que tudo bem, o Bolsonaro não queria, eles queriam, o Guedes queria 180, falou-se em 200, o Guedes inclusive falou que isso aí era bom, né, era suficiente para o cara passar o mês inteiro. O Guedes almoça R$200 por dia, o Guedes sozinho, tá? Então ele não sabe da missa o terço, né? E aí, chega lá, o Congresso manda uma volta para eles, falando: não, 200 é pouco. O governo vai lá e fixa em... Aí o Congresso manda 500 para o governo vai lá e retruca por 600, sabendo que o Congresso iria aceitar. Calculou em cima do Congresso o governo Bolsonaro, então, e bate no peito falando que deu 600. E que narrativa perfeita, porque para o grupo que apoia o Bolsonaro, a questão é o seguinte: os deputados tentaram dar para vocês 500, nós demos 600. Isso aí cala profundo no coração de uma pessoa, de um pai de família, de uma mãe de família. Pode ter certeza, velho. Pode ter certeza. E ainda fala o seguinte: não, e agora a gente está dando 2 por família. Se você olhar, é R$1.200 por família. É ridículo. Não dá para fazer muito com isso. Mas para quem não tem nada, 1.200 é muito bom. Eu que estou desempregado, não ganho R$1. Quando eu ganho R$600 lá do auxílio emergencial, eu acho legal. E eu sou um cara com pós-graduação, cara. Então você imagina a pessoa que sem muita informação. Para ela aquilo ali é muito bom. O governo vai bem para ela. É isso que a pessoa pensa. Uma porcentagem não se vende por isso, não deixa a sua consciência se tomar, mas uma parte se deixa, natural, cara. Era assim com o Bolsa Família também, o Lula virou Deus na terra, cara. Entendeu? Por causa da carestia, por causa da falta de grana, por causa da dureza da vida, né? Por que seria diferente agora? Se a gente não formou durante os governos progressistas desse país, a gente não formou uma massa crítica na população. Tá entendendo a diferença? Isso que é politizar o povo. Aqui não houve politização popular. Não houve, infelizmente não houve. Tem que haver, certo? Qualquer governo de verdade tem que fazer isso, né? Então, e o Bolsonaro também, não acreditem, Bolsonaro vence por opinião publicada e vence por senso comum, porque o Bolsonaro não vai politizar essa galera, ele vai jogar nessas questões de comportamento, nas pautas de comportamento. Isso não é politização, isso aí é retoque, é estética, isso não é política, tá? Então, fica tranquilo que o Bolsonaro é o Lula da direita, ele não vai conseguir politizar o povo também, ele vai esvaziar a pauta, é diferente. Certo? Tá para nascer líder político que politiza nesse país. Os que tentaram não viraram presidentes, e os que viraram presidentes e tentaram fazer isso, ou fizeram, acabaram suicidados, né? O Getúlio é o maior exemplo disso, ele se suicidou de maneira forçada praticamente, né? Foi obrigado a se matar para que o filho dele não fosse preso, o irmão, uma série de coisas que se abateram sobre a família dele. E com isso postergou o golpe de 54 para 64, 10 anos. Né? Ele conseguiu de prazo para o povo brasileiro se reorganizar. Não deu certo no fim, mas ele tentou. Gênio Getúlio Vargas. Grande gênio, grande pai da nação. O Bolsonaro, então, ele está substituindo esse eleitorado e assim, tem fim, porque vai chegar uma hora que vai acabar, né, o auxílio emergencial. Até lá, Bolsonaro terá calculado, porque ele já está fazendo isso, uma culpabilização dos governadores de alguns estados e dos prefeitos da maior parte dos municípios, que fechou o comércio, que estão fazendo políticas para controle, né, do ir e vir no sentido da pandemia, para que a pandemia não aumente mais do que o normal, tá? Então, eu até peguei números aqui que eu vou fazer em outro vídeo, mas eu estava anotando hoje aqui, na verdade aqui no computador, mas depois eu falo. Mas assim, basicamente, Brasil tem 1/7 dos casos de morte, né, os 100 mil, tem 1/7 dos casos de morte do planeta, são 100 mil mortos no Brasil. São Paulo, estado, tem 24 ou 25 mil pessoas mortas, então é 1/4
do que tem no Brasil, e nós temos 27 estados na nação aqui, no Brasil, e São Paulo, capital, né, o município em que eu moro, tem basicamente 10 mil mortos, é quase metade do que tem o estado de São Paulo, que tem 1/4 do que é o Brasil, e o Brasil é 1/7 do que é o planeta. É ridículo, né? O Brasil está sendo muito mal governado em seus estados, municípios e na União, na nação, né? E a gente tem que colocar a culpa nesses caras, né? Eles estão brigando entre eles para ver quem da direita governa. A gente tem que culpar os dois lados. E qual que é a melhor maneira de explicar para a população, por exemplo, pro cara que é um camarada pobre que está gostando do governo Bolsonaro porque está lhe dando auxílio emergencial? Tem que virar para uma pessoa, principalmente uma mãe de família que recebe o Bolsa Família, e tem que falar para ela: a senhora teve que largar o Bolsa Família para receber o auxílio emergencial. Não teve? Ah, tive sim. Ela vai falar, porque é verdade. Então tá. Então, a senhora entende que outra pessoa que também não esteja na mesma faixa socioeconômica da senhora está recebendo esses R$600? Ela vai falar: sim, todo mundo, a maior parte das pessoas está recebendo, tal. Então, só que a senhora continua pobre, com ou sem auxílio. A senhora deveria acumular o Bolsa Família e o auxílio emergencial. A senhora não deveria ter que escolher, optar por pelo que mais lhe renderá, no caso, o auxílio, R$600. Né? A senhora deveria acumular. Porque tem gente que antes não pegava a Bolsa Família que está pegando auxílio. Se a senhora está pegando auxílio agora, a senhora já vem de um estado anterior de carestia, de necessidade. A senhora já pegava o dinheiro antes. Deveria pegar aquele dinheiro ainda, pegar ainda mais. Fazer mais exercícios econômicos, né? Isso que a gente tem que explicar para as pessoas com todo jeito, não desse jeito abestado e fanho, né? Porque eu estou gripado, que eu estou falando aqui. Mas é preparar um discurso para retirar a base do Bolsonaro. Senão a gente não vai ganhar a partida, gente. O campo progressista, o campo de esquerda, chama do que quiser, velho. Eu gosto de chamar de campo soberano, tá? Porque aí eu congrego até setores da direita que se dizem nacionalistas, menos o Bolsonaro, porque ele não é. Eu prefiro falar em setor nacionalista e setor entreguista. Né? Eu sou do setor soberanista, né? Nacionalista, certo? Um abacate soberanista. Então, legal, um abraço, espero que vocês tenham gostado.